Então, voltamos com outro período histórico da era Vargas, governo constitucional, né? Depois que foi feita a Constituição, excepcionalmente, as primeiras eleições presidenciais seriam realizadas de forma indireta. O presidente eleito pelos constituintes em 34 foi o Getúlio Vargas. Claro que isso era a artimanha dele para permanecer no poder. Então ele saiu vitorioso nas eleições de 34 e ele herdou um contexto mundial muito confuso, muito conturbado, né? Que foi o contexto dos anos 30. Foi um período de vários conflitos no mundo, né? Foi o período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, ao mesmo tempo que foi o período posterior à crise de 29, os países ainda estavam se reabilitando. E dentro desse contexto mundial, marcado pela radicalização política de partidos conservadores e revolucionários, o Brasil também abrigou manifestações organizadas, tanto pela direita quanto pela esquerda. O partido da direita foi o partido chamado Ação Integralista Brasileira, AIB. A AIB nasceu logo após a Revolução Constitucionalista de 32. Seus membros defendiam o fortalecimento do Estado, representado pelo chefe da nação. Eles combatiam o socialismo, o liberalismo e o capital financeiro. Eles falavam, né, que a nação deveria se tornar submissa ao Estado. Eles pregavam a violência contra os seus adversários, censura dos meios de comunicação, alguns deles eram até antissemitas, né? Perseguiam os judeus. Os integralistas ganharam forte adesão dos setores conservadores da sociedade, como as oligarquias tradicionais, parte da classe média urbana e a alta hierarquia militar. Muito eficiente em criar rituais e símbolos, a AIB organizava desfiles em que os adeptos vestiam camisas verdes e braçadeiras, contendo a letra grega do sigma. Percebam que aí no PowerPoint tem um sigma, né? E que ela era usada na matemática como símbolo da soma integral, dessa ideia de somatório de toda a nação, e esse somatório de toda a nação deveria estar submisso ao Estado. Tinham também uma saudação. Eles gritavam com o braço estendido a palavra indígena Anauê, uma versão assim tropical, tupiniquim do Heil Hitler, nazista. Né? Tínhamos até uma saudação, eles eram chamados de camisas verdes. O lema deles era Deus, Pátria e a Família. Do outro lado, nós temos a formação dos aliancistas, liderados por ninguém menos que Luiz Carlos Prestes. Era uma frente popular liderada pelo Partido Comunista Brasileiro, que tinha como presidente de honra ninguém menos que Luiz Carlos Prestes. Né? Esse grupo defendia a suspensão do pagamento da dívida externa, nacionalização de empresas estrangeiras, reforma agrária, a constituição de um governo popular e um programa de reformas democráticas. E aí, em poucos meses, a ANL, que era chamada Aliança Nacional Libertadora, ela ganhou projeção e conseguiu reunir pessoas dos mais diferentes segmentos sociais, especialmente operários, militares e setores da classe média. Para frear a expansão da ANL, o governo federal, apoiado pela Lei de Segurança Nacional, colocou a organização na ilegalidade e fechou diversos sindicatos de orientação comunista. Apesar disso, a ANL estimulou seus quadros militares, ligados basicamente ao Partido Comunista Brasileiro, a preparar um levante armado em novembro de 35. O levante da ANL, conhecido de forma assim bem pejorativa como intentona comunista, teve início no Rio Grande do Norte e contou com apoio popular. Os rebeldes derrotaram as forças policiais, chegaram a assumir o controle da cidade de Natal por alguns dias.
Em seguida, outros levantes ocorreram em Recife, Rio de Janeiro. O governo federal, no entanto, conseguiu reprimir violentamente o movimento. Os aliancistas foram presos ou deportados e a perseguição se estendeu em vários setores da esquerda. Né? Essa palavra, intentona, ela queria dizer intento louco, plano insensato. Eles chamaram o levante integralista, o levante comunista dessa forma. Né? E foi assim, uma grande repressão. Reprimiram militares, jornalistas, funcionários públicos, escritores, como Graciliano Ramos. Né? O Luiz Carlos Prestes foi preso e posto numa solitária. A Olga Benário, a companheira dele, que era judia, alemã e comunista, foi enviada para um campo de concentração na Alemanha. Né? Então, nunca no Brasil, até então, tinham visto uma repressão tão acirrada. E aí, né, depois desse acontecimento, o Getúlio Vargas ele se preparou para aquilo que seria o Plano Cohen, o golpe que o colocou no poder na forma de um ditador que instalou o Estado Novo.